Já na primeira turma, os ministros julgaram um caso envolvendo o ex-prefeito de Macapá, Rodrigues Góes. A defesa do ex-prefeito de Macapá, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, alegou não haver crime na manipulação de pouco mais de R$800 mil do programa DST-AIDS para o pagamento do Instituto de Previdência do município. Segundo o advogado de defesa, o dinheiro do programa foi depositado numa conta única criada para facilitar o sistema de pagamento municipal. Essa conta, quando ela foi criada, ela tinha saldo zero. E inúmeros recursos foram aviados, foram endereçados para essa conta única. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, refutou ter ocorrido desvio de dinheiro para benefício próprio, o que descaracterizaria o crime de peculato, mas observou no processo evidências de que o acusado sabia que o dinheiro serviu para pagar o Instituto de Previdência Municipal. O réu, com plena consciência da ilicitude dos seus atos, atuou na forma descrita na denúncia para aplicar recursos públicos destinados ao programa DST-AIDS para pagamento de débitos da Secretaria Municipal de Saúde com o Instituto Municipal de Previdência. Desse modo, agiu de forma consciente e voluntária para esse fim. Mas o ministro revisor Alexandre de Moraes divergiu ao firmar dúvidas sobre a materialidade da prova. O valor do DST-AIDS nem era suficiente para pagar a Macapá Prev, tinha outros valores, o dinheiro se juntou e realmente houve o pagamento centralizado. E entendeu não ser possível identificar o crime. E pediu a improcedência da ação penal, mas o ministro Barroso pediu novamente a palavra para reafirmar a convicção sobre a materialidade da prova. E foi seguido pela ministra Rosa Weber. Essa transferência do valor da conta específica, que se destinaria justamente a aquele cuidado, aquela conferência de dados para a conta geral, já seria suficiente, no mínimo como indício grave. E o ministro Marco Aurélio seguiu a mesma linha. Está comprovada a materialidade presente, o preceito do vetusto Decreto-Lei 201 e a autoria do réu, do acusado. Mas o presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux, ponderou que a ação não contém dolo e afirmou que o dinheiro serviu para o pagamento de débitos na área da saúde municipal. Peço vênia às opiniões contrárias para julgar improcedente a ação penal. Por decisão da maioria, a primeira turma decidiu pela condenação do ex-prefeito a 10 meses de prisão, convertida em prestação de serviços em entidade de atendimento a portadores do vírus HIV. No entanto, ele teve a pena extinta em razão da prescrição. Agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou essa primeira turma. E como normalmente ocorre com muitos julgamentos, né, Karina? Em um deles, a defesa pediu uma redução de pena do seu cliente. O que você traria desse julgamento aí? Quais foram os argumentos utilizados? E boa noite. Boa noite, William. A primeira turma sempre tem elencado na sua pauta dirigida vários habeas corpus, a grande parte deles, se não vou dizer assim, quase todos, vamos dizer, 99% da relatoria do ministro Marco Aurélio acabaram sendo chamados a julgamento hoje, e a grande decisão tomada entre os ministros ou foi a aplicação da súmula 691 aqui do Supremo Tribunal Federal ou a manutenção da execução provisória em segundo grau. Em um desses casos, como você disse, tratava-se de um habeas corpus em que a defesa buscava, de uma certa forma, a chamada concussão. O paciente foi condenado por 3 crimes: corrupção eleitoral, transporte irregular de eleitores e também por formação de quadrilha. A defesa argumentava aqui no Supremo, nesse habeas corpus, que o crime de transporte irregular de eleitores deveria ser absorvido, daí a concussão, pelo crime de corrupção eleitoral, mas os ministros entenderam que não, que são tipos penais diferentes, contém elementares do tipo, ou seja, a definição de cada uma dessas condutas de forma diferente e que isso não poderia ser atendido. Nesse ponto, até mesmo o ministro Marco Aurélio concordou com votou nesse sentido e todos os ministros concordaram também. No entanto, havia um pedido de afastamento da execução provisória da pena para que ele pudesse responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado.
Nesse ponto, apenas o ministro Marco Aurélio deferia, mas a maioria que se formou manteve a decisão e aplicou, na verdade, a súmula ordinária, não uma súmula vinculante 691, não conhecendo do habeas corpus, porque se tratava de um habeas corpus contra a decisão monocrática de tribunal que teria negado a liminar. Essa decisão também, negando a execução, o final, né, a extinção da execução provisória da pena, foi também, por maioria, decidida em outro habeas corpus de um deputado estadual do estado de Sergipe, que também foi condenado por peculato a 12 anos de prisão, e a defesa alegava um constrangimento ilegal o fato dele estar sendo submetido à prisão provisória sem ter a condenação, o trânsito em julgado. Então, alega o princípio da inocência e buscava afastar essa execução provisória, que acabou sendo mantida por maioria também. E um dos argumentos também é que o parlamentar, ele gozaria daquela imunidade parlamentar e somente poderia ser preso em razão de prisão em flagrante de crime inafiançável, o que também foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Em um outro habeas corpus, alegava-se excesso de prazo na formação da culpa. Nesse outro caso, o paciente já estava solto por força de uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio desde outubro de 2018 e no julgamento de mérito hoje buscava que essa decisão fosse mantida para que ele continuasse respondendo em liberdade. Mas nesse caso, os ministros não conheceram desse habeas corpus também por força da súmula 691 e o ministro Alexandre de Moraes alegou que não poderia ser mantida a decisão do relator de conceder o habeas corpus em razão do excesso de prazo, porque se tratavam de 7 réus e só o paciente, nesse caso, havia rolado pelo menos 17 testemunhas, o que acabaria demandando um alongamento na instrução processual. Então, um número grande de réus, advogados diferentes, várias testemunhas, a morosidade na formação da culpa não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à própria complexidade do caso. Nesse caso, também aplicada a súmula 691, não conhecendo por maioria desse habeas corpus. Amanhã temos uma sessão começando pela manhã, né? Amanhã tem sessão plenária extraordinária pela manhã e a sessão também no período da tarde, a partir das 14, a gente acompanha no direto do plenário. Te encontro aqui amanhã à noite, então. No Jornal da Justiça. Obrigado, Karina.